Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou falar de 5 clássicos Dark Academia imperdíveis na sua próxima lista de leitura. São livros que eu super recomendo para vocês porque são meus livros favoritos da vida e acho que eles merecem que vocês leiam pelo menos uma vez na vida de vocês, de tão incrível que esses livros são. E além disso, eles são clássicos, então de alguma forma eles são extremamente importantes para a literatura mundial e que influenciaram muito a literatura posteriormente. É que neles terão algumas características que compõem também essa estética que a gente tanto ama. Dentre elas está o mistério, culto aos estudos de alguma forma e também todos esses livros vai ter um final trágico ou alguma tragédia vai acontecer no meio do enredo. Eu espero que vocês gostem do vídeo e agora vamos aos 5 livros. Outra coisa que eu esqueci de falar e que só lembrei agora na edição é que eu já fiz um vídeo sobre 5 clássicos Dark Academia para ler durante o Halloween. E eu vou deixar link tanto na descrição quanto nos cards para vocês assistirem e conhecerem mais livros maravilhosos da Dark Academia. Então aí já tem 10 livros de praxe só da Dark Academia para vocês lerem, caso vocês queiram, claro. O primeiro livro que eu quero falar nesse vídeo vai ser A Outra Volta do Parafuso, do Henry James. São 2 livros em um, mas eu só vou falar do livro A Outra Volta no Parafuso. Ou seja, é um termo utilizado para meio que dizer que algo deu um plot twist, sabe? Deu uma virada. E A Outra Volta do Parafuso vai narrar a história de uma governanta, uma preceptora que ela vai ensinar 2 irmãos, uma garota e um menino, sobre a educação secular, o que eles precisam aprender, e no meio disso vão estar envolto a uma névoa de mistérios e acontecimentos estranhos que estão acontecendo por essa casa, que é antiguíssima na família e é de uma família super rica e que vão mexer muito com a protagonista. Ele é narrado em primeira pessoa. Na verdade, são 2 narradores, porque tem um narrador que fala no prólogo e posteriormente quem narra é a governanta e ela vai contando a sua história. Então, já que é narrado em primeira pessoa, temos um narrador não confiável e que ele não está onisciente, ele não sabe de tudo que acontece, mas apenas o ponto de vista dele e o que ele acha. Então, essa governanta ela vai passar por alguns apuros que pode ser ou não sobrenatural. No entanto, o final dessa história ela é extremamente trágica. Além disso, há outras interpretações que podem ser tiradas dessa história. O segundo livro que eu quero falar é um clássico muito grandioso e que influenciou a literatura romântica e ele abriu a escola romântica alemã, que é Werther ou Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, e é um livro para mim extraordinário. Aqui é um livro epistolar que vai narrar a história do jovem Werther, que ele vai tirar umas férias, ele vai se mudar para um interior de uma cidadezinha bem afastada de tudo, bem campestre, contato muito grande com a natureza, comunidade pequena, e ele vai conhecer e se encantar por Carlota. Então, ao longo desse livro, que é o Werther escrevendo cartas para o seu amigo, respondendo as cartas de seu amigo, ele vai contar toda essa história de como foi conhecer ela e conforme os dias, os meses vão se passando, ele vai falando dessa paixão que vai crescendo mais e mais a ponto de não caber mais em seu peito e ele precisar tomar algumas atitudes e também no final é muito trágico. No meio disso a gente vai conhecer um pouco mais Werther, ver que ele é apaixonado pelas artes, por livros, ele é apaixonado pela própria natureza de alguma forma, só que isso é bem de fundo da história. A gente vai conhecendo mais sobre a personalidade dele no início do livro, e ao decorrer do livro vai ficando cada vez mais nítido o tipo de pessoa que ele é. Ele é bem jovem, ele deve ser adolescente, entre os 15 e 16 anos, então ele é um jovem egoísta, ele é um jovem pretensioso e entre muitas outras coisas. Então ele também não é um narrador confiável porque é narrado em primeira pessoa, então a gente precisa desconfiar de algumas visões que ele tem sobre
o que tá acontecendo entre ele e a Carlota, se é correspondido ou não essa paixão. Esse livro também tem uma polêmica e uma história envolvendo ele em séculos passados, que é muito interessante e que eu não vou contar neste vídeo para não dar spoiler se você ainda não leu e se você não sabe absolutamente do que se trata. O terceiro livro que eu vou falar agora é também um dos meus favoritos de clássicos da vida e talvez um clássico extremamente fácil de ser lido, porque ele é muito envolvente, a escrita é extremamente fluida, e esse livro é O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, que é um livro extremamente fascinante. É um livro extremamente poético e que ele está envolto também com mistério, e também nesse daqui, como A Outra Volta do Parafuso, ele é envolto por um mistério sobrenatural. Porque as pessoas à volta deste jovem Dorian Gray, elas vão envelhecendo, exceto ele. E isso é muito estranho. O que será que tem acontecido? Então aqui vai ter também um quê de moralismo, mas sim sociedade, a moral e os bons costumes sociais e aceitos na época versus o que é moral e aceito por indivíduos sociais e não pelo coletivo. É um livro extremamente interessante, que cada leitura você pode tirar também novas interpretações e conhecer muito mais os personagens. E nós vamos conhecer bem mais Dorian Gray, apesar de às vezes olhos de terceiros. E vamos conhecer também o pintor que fez o quadro de Dorian Gray, o famoso quadro de Dorian Gray, e que esse pintor, ele se apaixona pelo seu muso, ele se apaixona pelo encanto que ele tem, a beleza juvenil, e que ela deve ser registrada e eternizada. E esse pintor vai fazer esse quadro com muito amor e muita paixão, e isso é descrito no livro. Eu acho que esse próximo livro que eu vou falar, ele é extremamente tradicional dentro dessa estética Dark Academia. Talvez pelo menos em algum desses vídeos sobre livros já foi citado, e eu tô fazendo mais um vídeo que vai ser citado esse mesmo livro. E pra mim, o seu autor é um dramaturgo maravilhoso, e eu estou falando nada menos, nada mais de O Bardo, ou seja, William Shakespeare. E Hamlet é uma das minhas peças favoritas, e é uma peça que, pra mim, cada leitura que você faz, você conhece novos elementos, conhece novas coisas e tem novas interpretações. Hamlet vai também ter um quê sobrenatural. Hamlet vai narrar a história do Hamlet filho, que vai querer vingar a morte de seu pai, Hamlet, o rei, depois de um ocorrido, e que ele descobre que seu pai foi morto pelo próprio tio, o qual já é rei da Dinamarca. Hamlet é uma peça de Shakespeare que ela foi escrita entre 1599 a 1601, se eu não me engano, e ela também vai contar muito com tramas, subtramas dentro da narrativa maior, que vai ser tramas que envolvem amor, que envolvem família, que envolve a totalidade e a complexidade das relações humanas. Então é um livro também que tem um quê moralizante, e tem aqui muitas partes em que talvez mesmo quem não tenha lido ou assistido a peça já tenha conhecido como ser ou não ser, eis a questão. E se eu não falei antes, Hamlet é uma tragédia, então o final vai ser, como o próprio termo já nos fala, vai ser uma tragédia, pessoas irão morrer, coisas irão acontecer, terão aqui revelações extraordinárias, e Hamlet talvez seja um dos textos mais poderosos, mais reproduzidos, traduzidos da literatura mundial, e de alguma forma ele também influencia a literatura posteriormente, não só a parte do teatro, mas também a literatura, e influencia também a cultura pop e o jeito que vemos muitas coisas. É também uma peça moralizante que vai falar sobre a moral de sua época, o que se é esperado do homem e da mulher, e o que se é esperado da sociedade como um todo. Além disso, há muitos momentos debochados dentro dessa peça, com humores bem ácidos,
e bem interessantes, tanto narrativamente quanto pro entretenimento do leitor, que no caso agora estamos nos referindo ao livro mesmo e que nós iremos ler, não assistir a peça. E por fim, o último livro que eu quero falar pra vocês, que é também um dos meus favoritos. Esses 5 livros que eu tô mostrando pra vocês são os meus favoritos, eu adoro cada um desses livros, e vai ser Drácula. O poder dessa obra é tão grande, ela influencia anos e anos após a sua primeira publicação, tanto na literatura quanto no senso comum, quanto na cultura pop atual. Tudo que a gente entende por vampiros vem muito de Drácula, de Bram Stoker, e Bram Stoker se inspirou em outros livros, em outros contos de vampiros na sua época e antes até mesmo da sua época. Drácula também é um livro epistolar, vamos ter aqui trechos de diários, recortes de jornais, transcrições. É um livro muito interessante porque temos vários pontos de vista da mesma narrativa e às vezes do mesmo acontecimento. Por isso que ele também é bem grossinho até. E nesse livro vamos ter personagens muito interessantes, vamos ter também neblina de mistério em torno de alguns personagens, de alguns acontecimentos, vamos ter também finais trágicos, morte pra todo lado, e de certa forma um culto ao conhecimento, porque são diferentes personagens em diferentes áreas que querem se aprofundar o conhecimento daquilo que trabalham ou daquilo que estudam. Nina Hacker, por exemplo, ela sabe muito bem taquigrafia, se não me engano é assim que fala, taquigrafia. Tem um doutor que ele é psicólogo, e o psicólogo do século XIX é um negócio um pouco açougueiro, mas assim, ele vai se aprofundar e tenta se aprofundar naquilo que é o trabalho dele. Também vamos ter embates morais e um tanto filosóficos. E o mais estranho de Drácula, talvez, é que nós não temos a perspectiva do Conde Drácula. Não vamos ver o que ele pensa, mas o que ele sente pelo olho dos outros. E é interessante que esse livro ele traz muito o Ocidente versus o Oriente também. Vários livros clássicos trazem isso, mas isso traz de um jeito muito forte, já que Drácula é do leste europeu, ele já é quase perto já do Oriente, então ele não é considerado como civilizatório e várias vezes ele é tido pelos personagens dessa maneira. E o medo maior dos ingleses nessa história, já que se passa em certo momento na Inglaterra, é que Drácula ele fala muito bem inglês, ele se veste muito bem, ele é muito refinado e que ele pode subverter a sociedade inglesa, ele pode se camuflar e se misturar. E você vê que esse é o maior medo dos personagens e também dentro da história, também da sociedade da época, não que hoje seja diferente, mas a gente vê muito isso de Ocidente versus Oriente. É uma história extremamente envolvente, extremamente poderosa, mega ambientada. A ambientação desse livro é inacreditável. O autor ele consegue te transportar para dentro da história. Dos 5 livros que eu falei, os 5 fazem isso. Talvez não tanto Hamlet, porque Hamlet é uma peça e a dinâmica de peça é diferente do que da prosa em si, não é? Enfim, o vídeo chegou ao fim, eu espero que vocês tenham gostado das minhas recomendações. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Não se esqueçam de curtir o vídeo e compartilhar para quem mais ama literatura. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!